o especial hoje, né, o Momento Conhecimento, com sempre participação de professores da faculdade da FUMESC, Dr. Juliano do Lago, que está conosco aqui às sextas-feiras de forma quinzenal, também participa aqui do Fale com o Delegado, mas hoje vem participar do outro quadro, o Momento Conhecimento, um assunto bem importante que nós vamos abordar na sequência. Antes, uma informação, uma nota de pesar do Instituto Federal do Sul de Minas, Campos Machado. O Instituto Federal comunica luta oficial por 3 dias em razão do falecimento do servidor Antônio Carlos Stanislau, conhecido como Sr. Toninho. Técnico em agropecuária e coordenador de manutenção da infraestrutura, Sr. Toninho foi muito querido pelos colegas, um servidor motivado que, além de prestar serviços essenciais ao Campos Machado, alegrava na rotina de todos com quem tinha contato. Aos que desejarem prestar as últimas homenagens ou levar uma palavra de consolo aos amigos e familiares, o horário do velório irá ocorrer, portanto, o sepultamento irá ocorrer às 17 horas no cemitério da Saudade de Machado. O velório deverá ocorrer hoje à tarde, ainda sem previsão de início, em razão do corpo não ter sido ainda liberado. O diretor-geral do Campos Machado, professor Carlos Henrique Rodrigues Reinato, manifesta os seus sentimentos e estende as condolências e solidariedade aos colegas, amigos e familiares por este difícil momento. Os nossos sentimentos à família do Sr. Toninho, funcionário aqui do Instituto Federal Campos Machado, muito querido aqui, e faleceu nesta quinta-feira. Vamos então ao quadro Momento Conhecimento com o Dr. Juliano do Lago, conosco aqui nesta quinta-feira. A gente sempre recebe os professores. Hoje, como eu já expliquei, o Dr. Juliano do Lago, que participa aqui no outro quadro que nós temos, vem participar aqui com a gente nesta quinta-feira, especialmente para falar de um assunto bem importante, violência doméstica. Vamos aqui à nossa vinheta de abertura. Acompanhe agora o quadro Momento Conhecimento, uma parceria com Faculdade FUMESC, onde os professores dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito e Gestão de RH irão apresentar temas relevantes para a população. Conosco aqui o Dr. Juliano do Lago, professor da faculdade, está conosco aqui nesta quinta-feira. Muito obrigado por nos atender novamente, participar aqui ao vivo no estúdio. Muito bom dia, Dr. Juliano. Bom dia, Erivelto. Bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, para mim é um prazer, uma honra de sempre estar aqui, agora representando a faculdade. É um prazer imenso. Prazer é todo nosso em recebê-lo, e como de costume, você de casa que quiser participar, se quiser enviar perguntas, fique à vontade no 999219705, nosso WhatsApp, 999219705. Eu já começo perguntando, dentro desse nosso tema, qual que é a finalidade da Lei Maria da Penha, tão conhecida e tão famosa. Tem gente que compreende como ela funciona, muita gente só ouviu falar muitas vezes, mas não compreende exatamente. Qual que é a finalidade da Maria da Penha, doutor? Na verdade, Erivelto, a Lei Maria da Penha, né, 11.340 de 2006, ela veio para corrigir algumas distorções que havia na proteção das mulheres em relação aos homens, justamente por conta de vamos dizer assim, uma dívida histórica que a gente tem de machismo, de opressão, em muitos casos, às mulheres, e até mesmo a força física, o poderio econômico que ainda é presente na maioria das famílias está em poder do homem, e a mulher acabar sendo vítima desse tipo de violência, desse tipo de segregação, ou até mesmo alguma forma de pressão que ela sofre em virtude disso. A lei foi criada justamente para tentar mitigar um pouco isso, a gente trazer um pouco mais de igualdade nessa relação familiar. Evidentemente que ela é aplicada em casos de abuso, né? Não é uma constante. Outra coisa que a gente ouve muito, cada vez mais na imprensa, aí hoje através das redes sociais as notícias são cada vez mais rápidas, através das plataformas, até da própria imprensa, dos veículos, né? As notícias são rápidas. A gente não é uma coisa nova, mas eu queria que o senhor explicasse também que é a famosa medida protetiva, e tem no caso a medida protetiva de urgência. O que é uma medida protetiva de urgência, doutor Juliano? Erivelto, a medida protetiva, ela vem para tentar equacionar, vamos dizer assim, a justiça no caso concreto. Por quê? Eu vou tentar explicar de uma forma bem mais simples para que todas as pessoas possam compreender. Nós tivemos uma situação de violência X. Essa situação de violência, embora a polícia atenda no local,
até o processo ser julgado, o tempo que demora o trâmite normal de um processo, com direito de defesa, investigação antes do processo, tem todo um trâmite que pode demorar, às vezes até mais de ano, a depender da situação. Então a medida protetiva ela vem para quê? É uma forma de o juiz poder aplicar as garantias àquela mulher vítima de violência, impedindo que ela sofra ameaça, sofra algum tipo de violência durante o trâmite processual. Então a gente trata ela como medida cautelar, né, que é o termo que a gente usa. Trata-se de um pedido que a mulher vem fazer, ela faz essa representação, esse pedido na delegacia de polícia, a polícia encaminha para a justiça, após manifestação do Ministério Público, a justiça determina, se achar que tem provas suficientes, né, a justiça determina várias das medidas, entre elas afastamento do lar, até pensão alimentícia, proibição de contato. É uma forma de tentar acalmar os ânimos, impedir esse contato até que o processo termine. Então é uma medida de bastante validade, tem ajudado muito, se aplicada com bom senso, ela tem ajudado bastante. O que muitas vezes faz com que atrapalhe ela faça? Você falou aí que quando é aplicada com bom senso, corretamente como a lei exige, o que muitas vezes faz com que as pessoas, algumas críticas às vezes se fazem em relação, mas essa medida protetiva, a pessoa estava com medida protetiva, mas não funcionou, não adiantou, o que fica no meio do caminho às vezes? Nós temos que ter em mente o seguinte, e isso serve para tudo, mas especialmente na questão das medidas protetivas. O que nós temos é uma ordem da justiça, o juiz deu uma ordem. Agora, é lógico, a pessoa ela pode descumprir essa ordem do juiz, e se ela vier a descumprir, ela vai sofrer as consequências. Não dá para achar que a medida protetiva é uma blindagem. Não existe, não tem como. Não tem como a gente, por exemplo, matar a pessoa que está ameaçando porque tem uma medida protetiva. Não, essa medida protetiva ela vai ser aplicada, a pessoa ela tem ciência de que se ela romper essa ordem judicial, ela vai sofrer sanções, tem até um crime específico. Agora, infelizmente não dá para a medida protetiva ser usada como uma garantia absoluta de preservação. É para isso que existe a polícia, para ser acionada em situações de conflito. A ideia existe a medida protetiva, a polícia é acionada justamente para preservar essa pessoa. Então a gente tem que aguardar esse acionamento. Nós estamos só começando o nosso quadro aqui com o Dr. Juliano do Lago, só para as pessoas que estão chegando agora e ouvindo o nosso jornal, início aqui do tema, com o tema violência doméstica, no Momento Conhecimento da Faculdade FUMESC, hoje com o professor Juliano do Lago, delegado de polícia também, conosco aqui. Doutor, todos os casos cabem medidas protetivas de urgência? A verdade é a seguinte, a medida protetiva ela é aplicada apenas em situações em que a mulher é vítima. E essa é a razão pela qual a lei foi criada. A gente tem que ter um ambiente doméstico, né, e familiar, a incidência da Lei Maria da Penha. Essa aplicação da medida somente se dá quando a mulher é vítima. Existem decisões judiciais e há uma tendência forte a estender, no caso, para outras medidas de proteção das pessoas vulneráveis, como, por exemplo, Estatuto do Idoso. A gente já tem decisões no sentido até do ECA, mas são situações raras. O ideal, pelo menos o comum, são situações relacionadas a medidas protetivas de urgência para a mulher como vítima. Então não são aplicáveis a todos os casos. Por exemplo, eu sofro uma agressão, uma ameaça da minha esposa. Eu não faço direito, eu não tenho direito à medida protetiva. Nada impede que o juiz, tendo o poder geral que ele tem de tutelar a situação, se provocado, aplique alguma medida preventiva. Mas não será a medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha. Então esse que é o importante, porque é muito comum, às vezes o homem vai na delegacia pedindo medida protetiva para ele. E a gente não tem como pedir essa medida protetiva porque ela é aplicável à mulher. Vítima de violência, não o homem, é idoso, essas situações que eu citei, a gente pede. Vi aqui uma pergunta de ouvinte, a Vanessa, pedi para ela colocar o bairro que ela está participando, mas que você já respondeu agora há pouco, mais ou menos em cima disso daqui. Vamos, claro, colocar a pergunta, se ficou alguma dúvida do nosso ouvinte, a moradora do Jardim das Oliveiras. Ela pergunta, mas no caso mesmo de mulheres, tem alguma forma que não cabe para a mulher também, a medida protetiva, ou isso é regra?
Na verdade, ela tem que ser vítima. Primeiro ponto, ela tem que ser vítima de alguma violação de direito seu, de violência doméstica. Ela tem que ser vítima disso. Se ela não é vítima, não cabe. O segundo, tem que ter elementos mínimos. O juiz ele vai dar a medida protetiva quando há elementos mínimos de prova. Até porque a gente está levando uma decisão a um juiz, vai interferir na vida de outra pessoa. Então, o principal é isso. É um direito que a mulher tem? Sim. É uma ferramenta que deve ser exercida, mas com responsabilidade. Até porque uma mentira no momento da deflagração da medida protetiva pode trazer consequências lá na frente para essa pessoa. Então ela tem que ser exercida com muito cuidado. Com muito cuidado, né? E quem que pode autorizar e aplicar medidas protetivas de urgência? Por regra, somente o juiz de direito. Só o juiz? Na nossa conjuntura aqui, em que se tem fórum em todas as comarcas, na comarca nossa aqui em Machado, Poço Fundo, na micro-região nossa aqui, que graças a Deus todas as cidades têm comarca, nestes casos específicos apenas o juiz. Na experiência do senhor como como delegado, está aqui como professor da instituição, mas como delegado, ela costuma inibir bastante naquele caso onde a pessoa está sendo muito ameaçada, muito agredida e tem essa experiência de realmente quando vem a primeira medida protetiva, quando é anunciada, quando o rapaz o cidadão toma conhecimento, costuma inibir bastante? Tem essa experiência profissional? Sem uma base científica, porque eu não pesquisei, eu não levantei assunto, mas eu arriscaria dizer aí, sem medo de errar, que 80-90% dos casos ela inibe. 80-90%? Porque geralmente o ambiente doméstico, essa desavença, embora haja a parte criminal, o problema familiar ali, geralmente são pessoas de bem. E aí o esposo, quando ele recebe essa notificação da justiça para não se aproximar, para se afastar, a tendência, graças a Deus, num índice altíssimo é receber. Lógico que a gente tem pessoas que violam, a gente tem até mulheres que violam procurando a pessoa, mas graças a Deus são exceções. Existem, mas são exceções. É uma minoria de casos. Se o investigado violar a medida protetiva de urgência, você falou um pouquinho no início da nossa conversa aqui, mas queria que o senhor detalhasse para a gente, já que às vezes muitos acham que estão acima da lei e que não vão obedecer àquela decisão. Então, quando ele viola a medida protetiva, ele tem duas consequências. A primeira delas é um crime. Ele pratica o crime do artigo 24A da Lei de Maria da Penha, e esse crime cabe flagrante, então ele vai ser preso em flagrante se ele for capturado no momento da prática do crime ali, violando a medida protetiva. Inclusive, é uma forma comum, né? A polícia militar muitas vezes flagra a pessoa na casa ali, ele é conduzido e preso. E temos também a questão processual. Eu fugi, eu violei a medida e fugi. É possível que o delegado de polícia, o promotor de justiça, represente pela prisão preventiva daquela pessoa. Como é uma situação teratológica, uma situação de risco, então eu acredito que o juiz de direito vai poder conceder, ele vai conceder essa medida. Então existem consequências e as consequências são graves, porque a pessoa vai perder a liberdade se ela violar a medida protetiva de urgência. Doutor, e antes da gente encerrar nosso bate-papo ao vivo nessa quinta-feira, vou fazer uma outra pergunta em relação à Lei Maria da Penha, dentro da sua experiência profissional também. Queria que você falasse um pouquinho do que significou da criação, desde quando ela foi implantada, né, uma lei bem popular, bem conhecida, até quem não conhece muito bem ela detalhada, mas já ouviu falar alguma vez sobre Maria da Penha, de quando ela não existia na prática até quando ela começou a valer dessa diferença nesses últimos anos. Então, em verdade eu formei muito tempo depois dela, né? Porque eu concluí o curso de Direito em 2010 e comecei a ser delegado em 2013, quando eu tomei posse, e comecei a trabalhar. Mas ela vem de 2006. Agora, por estudos, a gente vê que o avanço ele é monstruoso. Monstruoso no sentido positivo, né? Ele é um avanço significativo. Por quê? Porque realmente ela tem atingido o objetivo dela, que é trazer um maior equilíbrio e evitar abusos, evitar distorções, evitar constrangimentos excessivos às mulheres. É lógico que a gente tem aquela cifra positiva e tem uma cifra que preocupa, que são situações em que a lei ela é utilizada como forma de chantagem por algumas pessoas, uma minoria, uma extensa minoria, eu até diria, ela é usada de forma negligenciada, até diria, né, maldosa. Nestes casos específicos, o que é importante é que as autoridades públicas estejam conscientes de que nós temos uma ferramenta maravilhosa, que é a Lei Maria da Penha, e que realmente tem trazido muitos bons frutos,
Mas nós temos que ter a sensibilidade de diferenciar quando há abuso e quando não há. Mas o avanço foi monstruoso. Graças a Deus, o índice, né? Eu não digo o índice de violência ter diminuído tanto, mas o índice de conclusão de casos, de proteção às mulheres é muito alto. Imensurável mesmo. Graças a Deus. Doutor Juliano do Lago conosco aqui nessa quinta-feira no Momento Conhecimento da Faculdade FUMESC. Muito obrigado pela participação conosco. Amanhã, sexta-feira, não estará aqui. Esteve na sexta-feira passada no nosso quadro quinzenal às sextas-feiras, mas hoje representando esse espaço aqui da Faculdade FUMESC. Muito obrigado por nos atender mais uma vez gentilmente, doutor. Sou eu que agradeço. A receptividade de vocês aqui é tão boa que eu estou quase morando aqui, né? Mas eu agradeço de coração e é um prazer sempre. Muito obrigado, nós que agradecemos e o pessoal de casa que sempre participa, comenta aqui as entrevistas e hoje com o Dr. Juliano do Lago no Momento Conhecimento da Faculdade FUMESC. E daqui a pouco